Marco Zero, capítulo 9. A lei da atração versus Ho'oponopono. Uma intenção clara, afirmada sem desespero ou necessidade, mas com um pouquinho de espírito infantil de confiança, fé e diversão, leva à oportunidade que ninguém poderia ter previsto ou orquestrado. Dr. Joe Vitale. Os fãs do meu livro The Attractor Factor, ou do filme ao qual participei, O Segredo, sempre têm problemas de conciliar a lei da atração com o Ho'oponopono. Alguns até acham que tomei um viés acentuado com o limite zero. Eles não entenderam. Não vejo conflito algum, eles funcionam muito bem juntos. Só sou mais inclinado a dizer que há intenções e há inspirações, e o que quero é a última. Deixe-me explicar. Um dia, eu caminhava pelo corredor do escritório do meu programa de treinamento em marketing e um dos treinadores me disse: "Você tem alguma ideia para outro treinamento?" A inspiração acendeu minha mente. Eu sempre quis fazer algo relacionado a milagres, eu disse. Talvez treinamento em milagres. Debatemos a respeito. Em uma semana, montamos a página www.miraclescoaching.com. Esperávamos talvez conseguir 50 pessoas demonstrando interesse no semestre seguinte. Tivemos 500 em um único dia. Isso sim é inspiração. Em 2006, realizei um evento particular chamado Beyond Manifestation, além da manifestação. Nele, eu expliquei que há 3 meios de manifestar a sua realidade. 1. A revelia. Se você não se dedica à sua vida de modo consciente, terá a realidade criada para você por meio das ações de outras pessoas e por seu próprio inconsciente. É um meio de vida não desperto. Número 2. Por opção. Você pode conscientemente declarar intenções que farão com que o seu corpo, mente e espírito enfoquem e sigam numa determinada direção. Isso é melhor do que a revelia, pois você está mais desperto e mais habilitado. Número 3. Pela inspiração. Aí é onde você permitirá que a divindade ou o zero lhe transmitam novas ideias. Elas podem parecer vir do nada. Se você relaxar e deixar fluir, mas se mantiver consciente e desperto, pode perceber novas ideias impressionantes. Essa é uma abordagem bem mais empolgante e iluminada da vida. As intenções ainda são poderosas. Você pode ter a intenção de qualquer coisa que quiser, mas é mais sábio permitir que o divino lhe dá o que você afirma. Ou algo melhor. Aí que a inspiração manda. Veja dessa forma, as intenções vêm do seu ego e são baseadas em seu passado, ou seja, no que sua mente acha possível. Isso significa que as intenções são baseadas em dados atuais, em lembranças, são limitações construídas internamente. Por outro lado, a inspiração pode deixá-lo perplexo. A inspiração pode vir de tudo o que é. Pode se chamar de divino, zero, Deus, tal ou outra coisa. Inclui sua mente, mas vai além de sua mente. É como você pode pensar maior do que jamais pensou. Outra forma de ver é a partir dos 4 estágios de despertar, sobre o qual discuto em The Awakening Course. Quando escrevi Limite Zero, não conhecia o 4º estágio. Eu estava preocupado com o 3º. Mas há um 4º estágio e é quando você se torna um com a divindade. O Ho'oponopono pode ajudá-lo a chegar lá. Esses são os 4 estágios. Primeiro, vitimização. Esse primeiro estágio é onde vive a maioria das pessoas. Independentemente do que esteja acontecendo, é culpa de todo mundo, ou pelo menos culpa da outra pessoa. É o mundo do jogo da culpa. É onde vive a maior parte das pessoas, como frisou Thorial, vidas de desespero silencioso. Estágio 2. O Segredo, The Attractor Factor e Think and Grow Rich são todos sobre capacitação. É onde você pode pretender, visualizar e manifestar. É divertido e até empolgante, porém, em determinada altura, você se depara com algo sobre o qual não tem controle, geralmente a morte ou uma doença grave, e se defronta com limitações. Percebe que não controla tudo, não consegue controlar. Isso o prepara para o próximo estágio. Estágio 3. Entrega. Esse 3º estágio é o estágio do Ho'oponopono, conforme o Dr. Healing me ensinou. Você não tenta administrar o mundo, esforça-se para libertar suas intenções e permite inspirações. Você confia em um processo que já está em andamento. Aprende a captar a sintonia do divino. Confia nisso. 4º estágio. Despertar. Nesse estágio final, o seu ego se funde com a mente divina. Quase ninguém chega a esse estágio, somente alguns. De fora, não pode dizer quem é iluminado ou não, não há como saber, e isso vem pela graça. Não se pode fazer acontecer o despertar ou a iluminação, não cabe a você.
Tudo que você pode fazer é purificar e se preparar. Novamente, a lei da atração não está mais descartada do que a faculdade para um aluno do ensino fundamental. Faz parte de sua evolução, faz parte da escada do despertar, ou como talvez dissesse o falecido Dr. David Hawkins, o mapa da consciência humana. Eles não entram em conflito, simplesmente estão em planos diferentes de espiritualidade. Eu sempre disse que a lei da atração é como gravidade, está ali, você pode descartá-la ou não, mas está em ação. Apenas não é a base completa para o entendimento da vida. A ferramenta maior é a inspiração. A abordagem sábia consiste em dedicar tempo para permitir a inspiração. Esse capítulo me veio dessa forma. Parei de fumar um charuto, depois falarei mais sobre isso, e deixar minha mente vaguear. Pode chamar de meditação ou o envio de sinais de fumaça ao universo. Porém, subitamente tive a ideia de escrever sobre o começo do Miracles Coaching. Foi uma sensação extraordinária e parei tudo para escrever. Note que eu não tinha intenção de escrever sobre nada disso nessa sessão. Eu fui inspirado. Há uma grande diferença. Há alguns anos decidi me tornar cantor e compositor, pois isso estava em minha lista de realizações antes de morrer. Eu tinha a intenção, mas também tinha muitos dados armazenados ou muita bagagem. Eu não sabia cantar, nem tocar violão, nem compor músicas, e não tinha certeza se poderia aprender. Afinal, eu era considerado lento na escola, sentava numa fileira especial com os que iam mal na classe e fui reprovado em quase todos os cursos que fiz na faculdade. Nunca me considerei inteligente, portanto, como eu aprenderia música? Claro que purifiquei. Repeti aquelas 4 afirmações, até purifiquei minha frustração com a purificação. Continuei e fui ficando mais limpo. Reduzi meus demônios interiores para um ratinho miúdo, depois para sussurros e a quase nada. Também escrevi boas canções. Got a Problem? É uma canção original inspirada pelo Ho Oponopono, que escrevi e gravei para meu segundo álbum, Strut. O público a classifica como a favorita em meu iTunes. Eu me orgulho dela, assim como de outras canções conhecidas que escrevi, como Today's the Day, também no álbum Strut. Como consegui alcançar meu objetivo de ser cantor e compositor, começando com 0 de experiência? Mesclei a intenção com a purificação, uni a lei da atração com o Ho Oponopono, misturei um coquetel que me deixou tonto de felicidade. Quando você ouve essa história, pode ver a lei da atração e o Ho Oponopono funcionando. Eu tinha a intenção de criar um produto, mas também purifiquei e deixei fluir. Fiz o mesmo com as 4 pessoas sobre as quais falei no capítulo anterior. Eu tinha a intenção de ajudá-las ao vivo, diante das câmeras, mas também purifiquei e deixei fluir. Faça com intento, purifique e deixe fluir. Simples, certo? Sim, é um ato de equilíbrio. Seu objetivo é focar no que você quer, mas sem apego, vício, necessidade ou desespero. Se alguma dessas coisas estiver na bagagem, você limpa ou liberta. O ideal é estar em um estado de espírito, não seria legal? A área da lei da atração em que as pessoas parecem mais se prender é o como fazer. Elas têm a intenção, depois ficam imaginando e se preocupando sobre o que fazer para realmente manifestar o resultado. Querem saber o como, e isso é um erro. Em The Attractor Factor escrevi que, depois que você afirmar uma intenção clara, seu último passo é deixar fluir enquanto age com inspiração. Mas o que significa isso? A história seguinte pode ajudar a esclarecer esse ponto. Em 2012, meu treinador pessoal Scott York e eu conhecemos e passamos um tempo com o fisiculturista e ator Lou Ferrigno, provavelmente mais famoso por interpretar o papel título do famoso seriado de televisão O Incrível Hulk. Depois, Scott e eu especulamos sobre quem gostaríamos de conhecer a seguir. A resposta óbvia para nós era a lenda em pessoa, Arnold Schwarzenegger. Já tínhamos lido sua autobiografia, Total Recall, e estávamos admirando como o homem e suas realizações. Sua lista de sucessos quebrando recordes é surpreendente. Mesmo aos 65 anos, não desacelerou. Tem novos objetivos, novas paixões, novos projetos, novos filmes e um ímpeto implacável para realizar ainda mais. Decidimos que queríamos vê-lo. Essa era a nossa nova intenção. Mas como realizaríamos? Não ficamos nos afligindo quanto ao modo como aconteceria. Não fizemos planos, nem ligamos para pedir às pessoas que nos apresentassem. Eu poderia ter feito isso. Afinal, conheço pessoas que o conhecem. Eu poderia ter feito uns contatos, procurando apresentação. Mas não fiz nada disso. O Scott também não. Por que não? Não nos sentimos inspirados a fazê-lo. Quando eu digo deixe fluir e haja com inspiração, significa abrir mão de quaisquer apegos, vícios ou necessidade pelo resultado, o que exige fé, exige confiança, exige saber que a intenção irá se manifestar, mas em seu próprio tempo e lugar, ou algo até melhor virá para substituí-la. Abrirmos mão de qualquer pergunta sobre como aconteceria.
Isso é desapego, mas é apenas parte da fórmula. A outra parte é que, ao mesmo tempo, quando você está inspirado, haja. Numa noite, Scott estava de bobeira mexendo em seu iPhone, olhando os e-mails, enquanto seus filhos brincavam e assistiam à televisão. Enquanto Scott olhava para as mensagens, ele viu uma que dizia: "Quer ver o Arnold?" Scott não pôde acreditar. Ele achou que fosse piada ou golpe, mas clicou no e-mail e leu que uma pessoa da localidade, que tem ligação com o negócio de cinema, seria a anfitriã da pré-estreia do mais recente filme de ação do Arnold, The Last Stand. Havia um concurso no qual 20 ganhadores poderiam assistir o filme e depois visitá-lo, e também ao coprotagonista Johnny Knoxville. Após a exibição, para uma sessão de perguntas e respostas. Scott duvidou que isso daria em alguma coisa, mas se sentiu inspirado a entrar em ação. A anfitriã queria um parágrafo e uma foto de cada pessoa que desejasse ganhar. Scott cumpriu as exigências, depois esqueceu a respeito. Mais tarde, naquela mesma noite, recebeu um e-mail de resposta dizendo: "Você ganhou". Foi-lhe dito que poderia participar do evento com um amigo e, juntos, fomos à pré-estreia do filme. Sentamos com algumas outras pessoas e fizemos perguntas ao Arnold sobre o filme. Ótimo. Política, suja, seus objetivos, muitos, seu futuro, filmes, sua rotina de exercícios diários e etc. Está vendo como funciona? Uma intenção clara, afirmada sem desespero ou necessidade, com um espírito infantil de confiança, fé e diversão, levou a uma oportunidade que ninguém poderia ter previsto ou orquestrado. Nossa tarefa era ter uma atitude inspirada quando ela surgisse e foi o que fizemos. Assim funciona a lei da atração. O que você quer? O que seria legal você ser, fazer ou ter? Arnold disse que seu pai o ensinou a ser útil e que seu conselho norteou toda a sua vida. Ser útil. Que intenção você pode afirmar que o deixe encantado enquanto você se torna útil para outras pessoas? Isso irá engrenar a marcha da lei da atração. Simplesmente não se preocupe com a forma de realizar aquilo. Quando as ideias se apresentarem, haja. Qual é sua intenção benevolente? Afirme-a. Depois, deixe fluir, prestando atenção a quaisquer cutucões vindos de dentro ou oportunidades que surjam em seu caminho. Quando sentir inspiração para fazer algo, haja. Esse é como fazer para que seus sonhos se realizem. Esse é o como fazer para que seus sonhos se realizem. Esse é o lugar onde o Ho'oponopono pode ajudá-lo, porque quando você se sente atraído, preso ou dependente de um determinado desfecho, precisa se libertar daquilo. Você quer estar no zero, onde se sente bem com ou sem a intenção. O Dr. Healing sempre diz que você nem precisa de uma intenção, apenas purifique para que a divindade possa atuar através de você, ele relembra. Isso ainda me parece uma intenção. Uma vez perguntei a ele: se você continuar limpando, será que pode lhe ocorrer uma atitude de ação que você deva tomar? Claro que sim, ele rapidamente respondeu. Enquanto você limpa, tira tudo do caminho, portanto, o zero pode lhe dizer o que fazer. Novamente, praticar o Ho'oponopono é limpar a mente de ervas daninhas mentais e lembranças herdadas, de modo a poder ouvir a inspiração quando chega até nós. A inspiração pode parecer uma diretiva do divino, é mais profunda do que a sua mente. Você a sente em seu corpo, tem a sensação de que você faça algo maior do que quer. É um cutucão que vem de dentro. Por exemplo, eu estava jantando com Will Warnes, o produtor do filme de sucesso O Que Diabos Nós Sabemos. A uma determinada altura, perguntei ao Will: "Você está trabalhando em outro filme?" "Nesse momento não", respondeu ele. "Não recebi as ordens para marchar." Eu sabia aquilo de que estava falando. Ordens para marchar são diretrizes do zero para que você faça algo. Parece um pouco com a cena famosa do filme Os Irmãos Cara de Pau, em que um dos personagens fica dizendo: "Estamos numa missão de Deus." Algumas das minhas canções me vieram como ordens para marchar. A canção Ghost Train pareceu vir do nada. Até músicos experientes ouviam a primeira parte daquela música e perguntavam: "Mas o que é isso? Tem um som totalmente novo." E veio como uma dádiva da inspiração. Eu poderia ter resistido em gravá-la, mas quis obedecer à ordem da marcha para escrever e cantá-la. Muitos dos meus livros são dessa forma. Obviamente, há uma força por trás do Limite Zero que veio além de mim. O livro foi escrito em 2 semanas. Pareceu mais que eu era um estenógrafo do que um autor. Uma mão invisível inspirou meus pensamentos e guiou minhas frases. É o meu único livro que reli, pois deu a sensação de que outra pessoa o escreveu, embora na realidade tenha sido apenas eu. O Dr. Healing está catalogado como coautor, mas admitiu abertamente em eventos públicos que nunca o leu. Novamente, não há nada de errado com a intenção. Porém, um caminho mais elevado na vida é se manter purificado até que a inspiração venha a você, depois deixar que essa inspiração seja a sua nova intenção. Transforme a intenção inspirada em sua ordem de marcha.
A essa altura, tudo que você precisa é de uma postura desapegada, uma entrega total ao desfecho, enquanto você entra em ação e continua purificando. Essa é a combinação que abre o caminho para o despertar. Você tem o desejo, mas também não tem. Você tem a intenção, mas também não tem. Você quer algo, mas também não quer. Você é um espírito do abrir mão à medida que busca sua intenção inspirada. Quando se tem uma fé tão firme a ponto de confiar no momento e em tudo que está nele, sem saber o que virá em seguida, você está um passo mais próximo do zero. Se você achar isso desafiador, então use o Ho Oponopono para purificar a interferência. Quaisquer dúvidas ou incerteza são dados em seu computador. Apague para se libertar. Uma vez livre, você pode ter, fazer ou ser qualquer coisa que imaginar, mas provavelmente será sábio o bastante para preferir o que o divino imagina para você. Lembre-se, a limpeza e a purificação constantes são o que removem os dados da mente para permitir a chegada de algo maior. Purifique, purifique, purifique.